Quem sabe? Apocalipse. Qual é o 21. Agora daí para frente. Eu vou ler agora o 22. Eu já li até o 22:5, não é isso? E não li uma parte que eu não vou ler aqui, inclusive eu não vou ler a parte final ainda. Eu vou ler uma parte intermediária deste ponto até o final. Hoje nós vamos tratar da nossa certeza do cumprimento das profecias, tá? Deste livro para nós, seres humanos, neste planeta Terra. Amém? Amém. Ele diz: disse-me ainda, estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Nós já vimos no livro de Apocalipse todas as coisas que já vêm acontecendo no mundo e que estão se intensificando e vão se intensificar mais ainda, de uma maneira que ainda nossa mente não é capaz de prever. Mas aqui ele nos dá, então, esta palavra. Estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem está falando? João. Dizendo que o Senhor, Deus dos espíritos dos profetas, enviou seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Quem são os seus servos? Nós. Começando por João, que recebe, então, a visão. Tá? Então, isso é para você. Isso é para nós, hoje, nesse tempo. Aí ele diz ainda: eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Por isso é que eu tenho dito sempre, todos os domingos para vocês: você é bem-aventurado. Amém. O que eu quero dizer com isso? Você tem guardado a palavra. Você está com sede da palavra. E por isso você é bem-aventurado. Não é porque é apenas a minha vontade. Esta é a vontade de Deus para todos os seres humanos. E isto ocorrerá apenas para os que creem. Ou seja, a bem-aventurança significa a vida eterna. Ela se conclui na vida eterna, num corpo glorificado como o que Jesus tem hoje. Tá claro? Aí vem algumas admoestações dos versículos 22:8 até o 17. Aí começa João a narrar: eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou estas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faças isso. Eu sou conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não celes as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras.
Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva diz: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Olha como Deus é bom. Ele revela o futuro para nós. Enquanto está cheio de casas aí oferecendo, me entendeu? E cobrando para adivinhar o futuro das pessoas. Então nós é que temos então o privilégio. Nós quem? Os que amam a Deus. Nós quem? O que queremos? Deus. Nós quem? Aqueles os quais estão com seus olhos fitos em Jesus. Meu irmão e minha irmã, não coloque a sua esperança, nem os teus olhos em homens. Coloque-os em Jesus. Amém. Amém? Amém. Não importa onde você esteja congregando, coloque Jesus no centro da sua vida. E ali, onde você estiver, você pode honrá-lo. Seja na igreja, na sua casa, no seu trabalho, na rua, quando você estiver andando, quando você estiver passeando, você será a luz de Cristo. Porque a luz de Cristo vai brilhar em você, e você será como uma lâmpada a dissipar as trevas dos outros. Amém? Amém. Meu pastor, o jornalista, ele foi fazer uma experiência com essas pessoas na cidade, negócio de só ali, saber a vida, aquelas coisas todas, umas 6, 7, cada uma falou uma coisa. Viu? Imagina. Já viu isso? Só cedo não mexe. Cada uma falava uma coisa. É porque ninguém... Para isto, meu irmão. Mentirosos. Para isto, meu irmão, eu quero que você saiba de uma coisa. Nós estamos estudando o livro de Apocalipse. O livro da revelação de Deus, que ele deu a Jesus. E em Jesus, enviando o seu anjo a João, o notificou. E João escreveu. João foi usado para transmitir tudo para a igreja, daquilo que Deus estabeleceu para que ela soubesse, para que ela não seja perdida, ou esteja perdida neste mundo que nós vivemos. Quero dizer que igreja é aquela que tem Jesus como seu cabeça. Quero dizer para você que igreja que tem Jesus como cabeça, você é um membro do corpo de Cristo. E Jesus, ele é santo. Jesus é reto. E ele veio trazer uma mensagem para mim e para você, nos adotando para ser herdeiros de Deus e co-herdeiros com Ele. E ser filho de Deus é viver como Jesus viveu.
não como nós temos vivido, ditando para nós o caminho a seguir. O Espírito Santo, ele veio para convencer o mundo do pecado, da justiça e do juízo. E ele veio habitar em você. E o altar de Deus hoje na terra só pode ser o seu coração, não há outro altar. O Espírito Santo, ele está dentro de você. O Espírito Santo, ele é Deus. Jesus é Deus. E ele está dentro de você. Porque a vida que vivifica este corpo que te transporta, que nos transporta aqui nessa dimensão terrena, é a vida de Deus. Ele já compartilhou com você e comigo a vida que ele tem. E nós precisamos honrar o Pai que nós temos. A glória de Deus está na honra que nós prestamos ao nosso Pai. E esta honra que nós prestamos ao nosso Pai, nós podemos dizer que o adoramos. Adorar a Deus é viver como Jesus viveu, honrando o Pai. E Jesus disse: eu não vim para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. É desta forma que nós temos que viver. Se você tiver alguma dúvida na sua conduta, no seu modo de viver hoje, na igreja ou não, olhe para Jesus e queira ser como Ele. E você será, então, bem-aventurado. E esta bem-aventurança significa você viver na natureza que Ele vive. Não se esqueça, nós fomos adotados. E a adoção de Jesus não é como hoje se faz a adoção no nosso país. Porque a adoção, ela é feita hoje no nosso país com crianças que perderam os pais. Não tem ainda nenhuma possibilidade de ditar para si o caminho que ele deve seguir. Ele está sob a tutela de homens. Nós temos como tutela o próprio Jesus, o próprio Espírito Santo, que reside dentro de nós, para nos conduzir no caminho que Deus deseja que estejamos. Seja você a luz de Cristo. Amém. Nesse mundo tenebroso. Amém? Amém. Para isso, você precisa saber que Jesus é a fiel testemunha. Ele é o primogênito entre os mortos, o soberano dos reis na terra. Ele é o primeiro e o último. É aquele que vive, o Filho de Deus, santo e verdadeiro, o Amém, a testemunha fiel, o princípio da criação de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, o Cordeiro, o fiel e verdadeiro, o Verbo de Deus, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, o Alfa e o Ômega, e a brilhante estrela da manhã, o Senhor Jesus. Ele é isso. Ele é tudo para nós. Ele é tudo para você. Quando nós estudamos este livro e passamos a ter revelado este conhecimento de Deus em nosso coração, você passa então a admirar esse Pai que temos, tão grande que a mente humana hoje não é capaz de entender. Mas você não precisa entender, porque a Bíblia, ela não foi feita para nós sabermos como Deus fez as coisas.
A Bíblia foi escrita para você saber que você tem um Pai que te ama e cuida de você em todo o tempo. Se você está passando por situações aflitivas, use a atribuição que você recebeu de Deus. Entre no teu quarto, fecha a tua porta e em secreto fala com Ele. E em secreto Ele vai falar com você. E Ele vai dissipar as dúvidas do seu coração. Ele vai tirar do seu caminho as pedras e todos os obstáculos. E vai revelar-se a você, se você quiser. Você quer? Então faça isso. Amém. Amém. Como Deus é bom. Pense comigo. Você não pediu para nascer. E Ele o trouxe à existência. Ele nos trouxe à existência com um propósito. E esse propósito de Deus é nos tornar seus filhos. E hoje nós estamos neste processo. Jesus já veio, fez o que Ele tinha que fazer para você ser irmão dele, filho de Deus. Você sabe que você pode fazer planos, mas a resposta certa dos teus lábios vem do Senhor. Então não confie em você, confie em Deus. Eu quero ler um texto para você, no Salmo 37, para terminar essa mensagem para você. No Salmo 37, nós temos a voz de Deus, como em toda a Bíblia, em todos os livros, todos os capítulos, todos os versículos. Saiba que Deus quer falar com você, com qualquer um deles. Mas nesse Salmo 37, ele é tão claro, e eu quero passar para você aquilo que ele passou para mim. A partir do versículo 3. Não olhe para as outras coisas. Coloque a sua atenção em Jesus. O seu foco de hoje em diante possa ser Jesus. E Jesus é o Senhor de toda a terra. Ele recebeu de Deus toda a autoridade nos céus e na terra. E nos comissionou para continuarmos aquilo que Ele começou. E o que Ele começou, Ele terminou. Mas se nós queremos ser irmãos de Jesus, nós precisamos buscá-lo como um exemplo para nós nos dias de hoje. E aqui Ele diz: confia no Senhor e faze o bem. Habita na terra e alimenta-te da verdade. Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Quais são os desejos do teu coração? Eu quero dizer que todos aqueles desejos do teu coração, que você alinhá-los à vontade do Senhor, Ele será real na sua vida terrena, ainda aqui. Não é depois, quando você tiver um corpo glorificado. Será ainda neste corpo, nesta terra que nós vivemos. O desejo do teu coração será cumprido, porque Ele cumprirá
porque Ele é fiel para cumprir. Fará sobressair a tua justiça como a luz, e o seu direito como o sol do meio-dia. Confiar em Deus. Jesus é Deus. E eu quero dizer para você que eu não estou falando de mim mesmo, mas Ele está nos instruindo nesta manhã. Em João, apóstolo João, capítulo 1, até o versículo 5. Você vai saber quem é Jesus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele,